Tá isso. Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui aguardando, né, Felipe? Professor Ricardo Andreucchi, que vai estar conosco hoje para tratar do tema nessa live, o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019 e seus impactos no direito penal brasileiro. Vamos lá, aguardando a chegada de vocês. O professor Ricardo já está conosco. Olá, professor. Aí eu vou te apresentar e você fica, tá? Olá, professor. Olá, como vai, professora? Tudo bem? Tudo ótimo, agora melhorou, estando com Então tá você. bom. Tudo bem, Seja professora bem- Maria das Graças, professor Felipe, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem, Boa professor. noite. Eu estou aqui Estamos... para recebê-lo, aguardando os nossos convidados, nossos alunos entrarem. Ah, que Quem bom. vai conduzir a live com o senhor é o meu coordenador de curso, o professor Felipe, que eu falei com o Então, senhor que ele é nosso delegado. Ele amou o tema. Eu acho que a gente vai aprender muito hoje com vocês dois, com esse bate-papo. excelente, excelente. E eu só vou ficar aqui só Excelente. admirando, tipo, que legal a gente aprender cada vez mais. Muito Ah, obrigada muito pela obrigado. disponibilidade, professor, de estar Imagine, conosco. professora. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado e para mim é uma alegria poder passar, né, algumas considerações aí sobre o direito penal, a nova lei anticrime para os alunos da Faculdade Pitágoras aí de Feira de Santana, né, muito bacana, e eu sei que é uma grande instituição, a gente ouve falar muito bem, e para mim é uma alegria, viu? Agradeço bastante o convite, fico muito honrado. A gente aqui está aqui, na expectativa, há 15 dias de estar com você. Eu Ah, vou muito deixar você obrigado. com o Felipe, porque 1 hora de live rapidinho acaba e a gente quer muito escutar vocês, tá certo? É Muito obrigada verdade. por aceitar o nosso convite. Vou agradecer ao time da LFG, que na hora que a gente falou, nós precisamos de uma pessoa que traga informações para os nossos alunos que estão no 4º semestre ainda, viu, professor? E aí, nós, desde o primeiro semestre, estamos motivando os alunos não só para buscar maiores informações, mas também se preparar para os concursos, se preparar para a OAB e se preparar para a vida profissional. Sem Eis o motivo dúvida. do nosso convite. Tá bom? Isso é muito importante. Muito obrigado, muito obrigado. Tá. E quando Vou eu fui deixar o Felipe convidado, aqui. o pessoal lá do LFG também entrou em contato comigo, né? E eu me coloquei à disposição. E repetindo, para mim é uma honra, é uma alegria estar aqui hoje. Ok. Eu vou sair um pouquinho para deixar o Felipe com você, mas eu estou aqui. Tá bom? Fique à vontade, professora, fique à vontade, por Um favor. abraço carinhoso para o senhor. Muito Muito obrigada. obrigado. Um abraço para a senhora. Boa noite, professor. Sou Tudo o bem, professor Felipe professor? Giraldelli, aqui atualmente coordenador aqui do curso de Direito da Pitágoras de Feira de Santana. Gostaria de agradecer imensamente aí o convite, né, que o senhor aceitou para nos ensinar, né, para nos dar uma aula sobre direito penal. Como agora já tem distanciamento, então a gente já pode tirar a máscara, né? Então É agora já verdade, melhor, né? fica até melhor para falar, né, professor? Mas a gente está Sem se dúvida. adaptando, né? Novos tempos, mas agora a gente já, como tem distanciamento, já pode falar sem a máscara. Então, é uma honra, agora pessoalmente falando, haja visto que logo que eu encerrei minha graduação, me preparava para concursos públicos, fui aluno da LFG, e eu lembro que eu assisti algumas aulas, na época eram aquelas unidades que tinham a aula, né, que a gente assistia na unidade, mas eram ao vivo, e eu assisti algumas aulas do senhor, né, o senhor é paulista, né, eu também sou paulista, Sim, do de São sou Paulo, paulista. e eram aulas assim, bem empolgantes, bem pontuais, eu sou apaixonado por direito penal, então agora um elogio pessoal. Tenho certeza aí que o senhor vai nos ensinar muito com essa noite, né, de muito conhecimento. E eu também já li vários textos do senhor publicados, né, sobre vários pontos polêmicos, o senhor já escreve há um bom tempo, então é uma grande honra, agora falando pessoalmente, haja vista que eu também fui seu aluno mesmo que à distância. Né, Muito agradecer. obrigado. Eu queria apresentar o senhor para o nosso público, né? Tem um currículo admirável, né? Então a gente gostaria de falar alguns pontos, né? Desse currículo do senhor aí, que é um currículo vitorioso.
É pós-doutor pela Universidade Federal de Messina, na Itália. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social, na Argentina, em Buenos Aires. Mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Paulista. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pela USP, né? Uma das faculdades mais antigas do Brasil em Direito, né? E um dos cursos, né, mais famosos aí do Brasil. Já tive o prazer de conhecer uma grande instituição, sem dúvida. Obrigado. É professor de Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Paulista, né, a Unip, não é isso? Isso mesmo. Conheço alguns tempos da Unip, né? A gente conhece bem o interior de São Paulo. Professor da Escola Paulista de Direito, EPD, professor convidado da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, grande instituição também, e tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal e Processo Penal, as duas melhores matérias de Direito, né, professor? Exatamente. A gente tem que, né, não é? Direito Penal e Processo Penal. E é autor de diversas obras jurídicas, algumas eu já li, inclusive vários textos, né, publicados no Brasil inteiro e fora do país, não é isso, professor? Isso como mesmo. No Verbo Político, Lumen Juris, né, articulista e palestrante, tem diversos artigos, como eu já disse aqui. E é procurador de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ou seja, né, tem muito conhecimento, muita experiência, muito aí para ensinar para nós, que somos seus alunos. Agradeço, professor, é uma honra. O senhor está com a palavra. Muito obrigado, professor Felipe. Agradeço mais uma vez o convite. É uma honra também estar aqui na presença do senhor. E quero mandar um abraço para todos os alunos da Faculdade Pitágoras que estão nos assistindo, e para os meus alunos também, né, porque como nós fizemos a divulgação pelo Instagram, então tem muitos alunos meus também que estão aqui hoje, eu estou vendo alguns já entrando aqui, então quero também deixar um abraço para todos. O direito penal e o processo penal, como o senhor bem falou, né, são ramos do direito que geram aí uma curiosidade muito grande no estudante de direito, né? Não que as outras áreas não sejam importantes, são igualmente importantes, a formação tem que ser completa, mas o direito penal e o processo penal, principalmente nos dias de hoje, ele traz uma curiosidade muito grande. Haja vista que se nós pegarmos qualquer noticiário da parte da tarde, agora da noite, mais de 50% dele é na área penal, não é? Coisa que antigamente era reservado apenas para aqueles programas policiais famosos, não é? Mas jornais de ponta, noticiários de ponta, de grandes emissoras, praticamente não divulgavam notícias de direito penal, a não ser casos muito graves. Hoje em dia, não. Então, o direito penal e o processo penal, ele vem tomando um protagonismo muito grande na área jurídica, não é? E tanto na área de concursos públicos, o senhor como delegado sabe disso, né? A gente no Ministério Público, a gente sabe que nos nossos concursos, MP, Polícia Civil, muito mais de metade da prova é direito penal e processo penal. Legislação penal especial, matérias relacionadas com o direito penal propriamente dito. Então, para nós é muito importante, e os estudantes têm que criar, realmente, principalmente aquele que quer o concurso público, criar esse gosto, né, pela matéria penal, pela matéria processual, que é muito importante. O tema que nós escolhemos hoje, eu até falei com a professora Maria da Graça, é a lei anticrime, ou pacote anticrime. E eu gostaria de explicar um pouquinho para o pessoal de onde veio esse pacote, qual foi a história desse pacote. O problema no Brasil que nós estamos assistindo, o senhor sabe bem disso, professor, o senhor atua na área criminal, eu estou há 35 anos na área criminal, eu estou há 35 anos no Ministério Público, eu já, esse ano, agora no começo do ano, fiz 35 anos de serviço público na área penal. Então, a gente tenho mais de 25 anos de magistério, a gente tem uma experiência muito grande para passar para o pessoal na área penal. E o que nós temos assistido em todos esses anos? Nós temos assistido um aumento exorbitante da criminalidade, não é? E, paralelamente, muito grande. E o senhor, por favor, fique à vontade para qualquer intervenção, tá, professor? Que é importante, qualquer coisa o senhor me fala. E nós temos visto um aumento muito grande da criminalidade sem que haja uma correspondente contrapartida, seja do ponto legislativo, seja do ponto da justiça.
Porque hoje, infelizmente, a legislação parece que é feita para o benefício do criminoso. Não é? Infelizmente, nós falamos isso, e eu falo aqui como, não só como profissional da área do direito, como professor, como cidadão, que infelizmente hoje nós não assistimos uma contrapartida à altura à exorbitante criminalidade que o Brasil atravessa. Então, o que acontece? Quando nós nos debruçamos sobre as decisões dos tribunais, nós vemos que cada dia mais, e aqui não vai nenhuma crítica pessoal aos tribunais, mas há algumas decisões que nós temos ciência e que são noticiadas largamente aí pelos meios de comunicação, nós vemos que parece que os tribunais estão um pouco alijados da realidade, né? Tratando a criminalidade como se fosse uma coisa distante deles, mas que está muito perto da população e principalmente das camadas menos favorecidas, que acabam sofrendo muito mais com essa leniência do sistema ao criminoso. Então, a par de uma legislação muito branda, nós temos também uma justiça muito leniente com o criminoso. E isso faz com que nós cheguemos a esse ponto agora, como nós estamos no Brasil, numa quase à beira de um colapso na área criminal. Essa questão da Covid, parece que foi um pretexto também para que milhares, mais de 30 mil presos foram soltos no Brasil por conta de um suposto perigo do Covid. Não é que a gente quer esconder, não é que o Covid não existe, não é isso. Mas o preso está muito mais protegido dentro do sistema penitenciário do que fora do sistema penitenciário. Porque fora do sistema penitenciário seria muito inocente nós pensarmos que o criminoso vai ficar na sua casa fazendo quarentena, né? Sendo certo que eles saíram às ruas e, haja vista, foram divulgados essa semana, os índices de criminalidade aumentaram assustadoramente na época da pandemia, seja na área da violência doméstica, seja na área de homicídios, na área de roubos, latrocínios, crimes patrimoniais em geral, crimes sexuais. Houve um aumento muito grande. No ano passado, nós tivemos, então, vamos dizer assim, uma busca de um recrudescimento da legislação penal com o pacote anticrime. Então, todo mundo já deve ter ouvido, os alunos, estudantes devem ter ouvido, que justamente havia dois projetos básicos anticrime. Um projeto era do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e um outro projeto do, então, ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Então, nós tínhamos o projeto do ministro Alexandre de Moraes e nós tínhamos o projeto do Sérgio Moro. Os dois projetos foram fundidos no Congresso. Então, aí no Congresso, nós tivemos os dois projetos tramitando e foi feita uma fusão. O que aconteceu com essa fusão? Essa fusão deu origem, então, a este pacote anticrime, que é a Lei 13.964, 2019, que foi sancionado pelo presidente da República, Bolsonaro, no dia 24 de dezembro do ano passado. Então, o presidente Bolsonaro esperou o Natal, né, ele já estava com o projeto em mãos, havia uma discussão a respeito de se iria ou não, né, se haveria ou não a sanção ou vetos. E aí, o que o presidente fez? Ele praticamente não vetou nada. Ele acabou sancionando o projeto com vários pontos que haviam sido indicados para veto pelo, então, ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Então, nesse contexto, foi que veio a lume a nossa lei anticrime, o projeto aí que desembocou na Lei 13.964. Essa lei teve um período de vacatio legis de 30 dias, então ela entrou em vigor só em janeiro, 23 de janeiro de 2021. Né? E aí, nesse aspecto, nós tivemos, então, algumas novidades, tanto no direito penal, quanto no processo penal, quanto na legislação especial. Então, basicamente,
essa lei anticrime, que passou a ser chamada lei anticrime, ela entrou aqui com 3 vertentes, uma no direito penal, uma no processo penal e uma na legislação penal especial. Né? No direito penal, o que nós vimos, assim, num primeiro momento, eu vou falar só as mudanças principais, né? Que foi a questão, em primeiro lugar, da legítima defesa. O artigo 25 do Código Penal, que fala da legítima defesa, que é um tema que está dentro da teoria do crime, ele ganhou um parágrafo único, né? E esse parágrafo único, ele fala que se considera também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele uma agressão injusta, né? Ou o risco de uma agressão a uma vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, essa já era vamos dizer assim, uma pretensão já das polícias, né? Uma pretensão não só das polícias civis, como das polícias militares, no sentido de que o policial que, porventura, agindo em legítima defesa, mate um criminoso que mantém uma vítima como refém, que ele tivesse um resguardo, que ele tivesse, então, a possibilidade de não ser processado por homicídio, e sim acobertado pela legítima defesa. A gente sabe que já havia possibilidade de se aplicar a legítima defesa numa situação dessa. Mas o parágrafo único do artigo 25, ele quis deixar bem claro, né, que se um agente de segurança pública, um policial, por exemplo, ele repele uma injusta agressão a uma vítima mantida refém durante a prática de um crime, ele está acobertado, então, pela excludente da legítima defesa. Não é? Então, nesse aspecto, foi uma inovação boa, não é? E não foi vetado esse dispositivo. O presidente sancionou esse dispositivo, não é? Então, houve essa mudança na legítima defesa. A gente sabe que a legítima defesa é um ponto muito tormentoso, não é, na teoria do crime, porque ela pressupõe alguns requisitos, não é? E esses requisitos todos foram mantidos pela lei e foi só acrescentada, então, essa possibilidade de um policial, numa situação de refém, que ele atira no bandido, ele mata o criminoso, que mantém uma vítima refém, então ele está acobertado expressamente agora pelo artigo 25, parágrafo único, pela chamada legítima defesa funcional. Esse foi o nome dado. Eu tenho até um artigo publicado sobre esse assunto no site Empório do Direito, sobre legítima defesa funcional. É o parágrafo único do artigo 25. Depois nós tivemos uma mudança também no Código Penal que já sempre foi criticada, que era a mudança no tempo máximo de cumprimento de pena no Brasil. Né? Então, os alunos todos que nos assistem sabem, e os profissionais do direito também sabem, que no Brasil, até agora, o projeto, até janeiro de 2020, a pessoa só poderia cumprir até 30 anos de pena no Brasil, 30 anos. A pessoa, de fato, podia ser condenada a mais, a pessoa podia ser condenada a 300 anos, a 400 anos, mas só cumpriria os famosos 30 anos, não é? E isso gerava, de certa forma, vamos dizer assim, uma revolta no pessoal. Por quê? Porque se dizia o seguinte, bom, o sujeito já está condenado a 30 anos, então tudo que ele fizer a partir daí é lucro, porque ele não pode passar de 30 anos na sua condenação. Claro que se ele tivesse condenações posteriores, isso iria sendo acrescido ao tempo. Mas o projeto mudou esse patamar para 40 anos. Então, o artigo 75 do Código Penal, que falava então que a pessoa só podia cumprir até 30 anos de pena, agora a redação recente, a redação do pacote anticrime, passou para 40 anos. Então, a pessoa agora, ela cumpre até 40 anos de pena. Aumentaram 10 anos o cumprimento. Tá? Agora, vamos dizer assim, era uma situação que muitos criticavam. Por quê? Porque a gente dizia o seguinte, bom, esses 30 anos haviam sido colocados no Código Penal em 1940, quando a expectativa de vida da população
não passava de 60, 65 anos. Então, cumprir 30 anos de pena era um tanto razoável. Mas com a longevidade das pessoas, com o incremento aí da medicina, com a idade, a idade das pessoas, né, sendo muito superiores àquelas de 1940, não se justificaria mais limitar uma pena a 30 anos de cumprimento. E aí o legislador veio, então, e aumentou para 40 anos. Né? Sempre lembrando, o senhor sabe aí, para os nossos alunos, que os benefícios todos são calculados sobre o total da pena, não sobre os 40 anos. 40 anos é o limite de cumprimento. O cidadão pode ser condenado a muito mais que isso. Ele pode ser condenado a 100, como nós temos criminosos condenados a 100, 200, 300 anos, mas só iria cumprir 30 e agora só cumpre 40. E aí é solto, não é? Então teria essa ideia. Até porque o pessoal que sustenta, que defende esse patamar, diz o seguinte: se o Estado não conseguiu recuperar, se o Estado não conseguiu ressocializar uma pessoa em 40 anos de cárcere, então é melhor soltar mesmo, porque o sistema não funciona tão bem, não é? E outros dizem, não, a pessoa poderia ficar além de 40 anos. E aí se objeta que seria tipo uma prisão perpétua, porque uma pessoa ficando 40, 50 anos, praticamente é uma vida, então nós equipararíamos isso a uma prisão perpétua, que é vedada pela Constituição Federal. Então tem várias nuances aí para serem discutidas a respeito desse limite de 40 anos. Tem muita gente que ainda critica esse limite, né, mesmo ele tendo passado de 30 para 40 anos, justamente por isso, porque nós temos criminosos condenados a crimes gravíssimos, a crimes que sejam penas muito superiores aos 40 anos, mas o sujeito acaba cumprindo única e tão somente esses 40 anos. Quando cumpre, né, professor? Porque o senhor sabe que há vários benefícios aí, né, que hoje praticamente hoje cumprir pena é muito raro, né? E aí o pessoal fala, mas e todos que estão presos? Bom, esses, então, são perigosíssimos, né? Porque quem não tem hoje periculosidade, ou quem tem baixa periculosidade, praticamente já está solto, já está cumprindo em liberdade, penas alternativas e tantos outros benefícios que a nossa legislação penal permite hoje ao criminoso. Temos também no direito penal uma novidade, que é a mudança da ação penal no crime de estelionato. Então, o estelionato, que acho que todo mundo conhece, é o famoso 171, o artigo 171, é o famoso 171. O estelionato, ele sempre foi um crime patrimonial e sempre foi um crime de ação penal pública incondicionada. O que isso significa? Que a pessoa basta levar a notícia crime até a autoridade policial, e a autoridade policial vai agir, e o Ministério Público também vai agir, independentemente da vontade da vítima em querer que a ação penal ou a investigação prossiga ou não. E houve uma mudança na ação penal do estelionato, que a regra agora passou a ser ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, hoje em dia, se uma pessoa vai à delegacia levar a notícia crime de um estelionato, não é, professor Felipe? Tem que pegar a representação dessa pessoa, porque senão o senhor não pode nem iniciar uma investigação, de acordo com o artigo 5º do Código de Processo Penal, se não houver a representação da vítima, não é verdade? Exatamente. Exato. E o que gerou de problema foi com os processos em andamento. Por quê? Eu não sei como os senhores estão fazendo aí em Feira de Santana e na região, mas aqui em São Paulo passou-se a ter que chamar as vítimas, né, nos inquéritos em andamento para ver se elas queriam ou não representar. E até mesmo nos processos já em andamento, a defesa também tem pedido. Isso gerou um transtorno muito grande para nós, né? Gerou um problema para nós, justamente porque
porque geralmente o processo de estelionato é processo velho, não é? Ou inquérito velho, são casos de difícil apuração, nem sempre são aqueles mais simplesinhos, que acabam rápido, mas são casos de maior complexidade, e a prescrição acaba ocorrendo muito rapidamente, justamente porque a pena desses crimes é a pena do estelionato, uma pena de 1 a 5 anos, é uma pena que ocasiona uma prescrição muito rápida. Então, a mudança da ação penal no crime de estelionato também foi bastante tormentosa para nós. Eu, particularmente, sou bem sincero com o senhor, eu sou contra essa mudança na ação penal. Eu acho que podia muito bem ter deixado o crime de estelionato como sendo de ação penal pública incondicionada, né? De modo que a Polícia Judiciária faria a investigação, independentemente da vontade da vítima, e nós, do Ministério Público, também proporíamos a ação penal, independentemente da vontade da vítima. Mas nós vemos um caminhar aí, né, de alguns crimes para se tornarem de ação pública condicionada, acho que para conter um pouco o número de inquéritos em andamento ou de processos, na medida em que a maioria das vítimas geralmente não quer a providência policial, ela quer mais um ressarcimento civil, não é, do prejuízo. Então, se a pessoa sofreu um prejuízo num estelionato, o que ela quer, geralmente, é que ele ressarça o seu prejuízo, né? A questão policial para ela nem sempre vai solucionar, a questão judicial também, né? Era muito comum, eu fiz muito processo de estelionato, era muito comum a gente terminar os depoimentos das vítimas, né? E a vítima perguntar, bom, doutor, está tudo muito certo, está tudo muito bom, mas eu quero saber do meu prejuízo, né? Quem vai me ressarcir? E aí a gente tinha que falar aquela velha história, você tem que ir procurar a esfera cível, né? Você tem que ir para o cível e buscar lá no cível a sua reparação de dano, o que nem sempre a pessoa acaba fazendo, né? Então, eu acho que criou um empecilho para a ação penal, porque agora a vítima tem que representar. Nem todas representam, eu acho que vai gerar um pouquinho mais de impunidade para o estelionato. No âmbito do processo penal, professor Felipe, eu gostaria de falar um pouquinho também para os nossos alunos, no âmbito do processo penal, nós também tivemos algumas mudanças. Eu diria até que as mudanças foram mais sensíveis no processo penal do que no direito penal. No direito penal, nós tivemos pouca coisa nesse pacote. O pacote não trouxe muita coisa, trouxe basicamente esses 3 pontos que eu falei agora, e mais uns outros pontos que também não são dignos de nota, mas no processo penal, eu acho que assim, o principal que houve, a principal criação, foi o juiz das garantias, né? Que foi tão falado, tão criticado. Eu me lembro que na época da sanção do pacote, em dezembro, um dos pontos que o então ministro Sérgio Moro tinha aconselhado o presidente da República a vetar era o capítulo do juiz das garantias, que começa no artigo 3º do Código de Processo Penal e vai lá do artigo 3º, letra A, ele vai até lá o finalzinho, até o artigo 3º, letra F, e ele põe lá toda a sistemática do juiz das garantias. E dizem, inclusive, não é, que no projeto original não estava o juiz das garantias. O juiz das garantias teria sido colocado ali, os famosos jabutis, né, que o pessoal fala, durante o processo legislativo, eles inseriram ali o juiz das garantias. A ideia do juiz das garantias, até para os alunos da Pitágoras, aí, para os nossos outros alunos que nos assistem, quem ainda não teve a parte do processo penal, a ideia do juiz das garantias é justamente separar o juiz que atua na fase pré-processual daquele juiz que atua na fase processual. Por quê? Porque várias medidas, muitas vezes, têm que ser tomadas pelo juiz na fase de investigação. Não é mesmo, professor Felipe? Se o senhor precisar, na sua investigação, de uma interceptação telefônica, o senhor vai ter que fazer a representação para que o juiz conceda essa interceptação. Se o senhor precisar de uma busca e apreensão, se
Se o senhor precisar que se decrete uma prisão preventiva, o senhor tem que pedir ao juiz, uma prisão temporária, o senhor tem que pedir ao juiz. O juiz, em deferindo essa medida, a ideia é de que ele já faria um pré-julgamento. Ou seja, o juiz que defere uma interceptação telefônica, tem que fazer uma cognição sumária ali, ele tem que ver se há elementos. Então, de certa forma, esse juiz já estaria contaminado pelo mérito da questão. E se ele mesmo fosse julgar esta ação penal, a futura ação penal, não é? Se ele mesmo fosse julgar, ele já estaria um pouquinho com a sua imparcialidade prejudicada. Então, a ideia é que 2 juízes atuem no processo. Um juiz que vai atuar na fase da investigação e outro juiz que vai atuar na fase judicial. Então, fala-se no juiz das garantias, que é o juiz que atua na fase pré-processual, e o juiz do processo, né, o juiz de instrução, que atuaria durante o processo. De modo que isso acabaria equilibrando um pouquinho as forças do processo penal. Só que o problema no Brasil é a estrutura para isso. Né? Não tem como, o senhor sabe muito bem. Exceções, né? Nós temos algumas exceções, pouquíssimas. Nós temos comarcas onde nem tem um juiz fixo, não é? Há comarcas que muitas vezes o juiz passa a cada semana. O Brasil é gigante. Nós não podemos trazer um instituto que mas na Itália deu certo, na França deu certo, não é? Mas o Brasil não é Itália, o Brasil não é França. O Brasil, ele tem dimensões continentais, é um país gigante, é um país carente em termos de concurso público, em termos de autoridades, não é? O senhor sabe muito bem, tem comarcas no Brasil que, bem dizer, tem só como autoridade o delegado de polícia lá, não é? Na medida em que muitas vezes não está o juiz passa a cada semana, não é? O promotor também não acaba ficando, porque tem que ficar cobrindo várias comarcas. Como é que nós faríamos? Se nós não temos nenhum juiz para cada comarca, como é que nós teríamos 2? Né? E aí o pessoal falou, mas aí faz escala de substituição automática, faz como nós temos aí agora com essas audiências virtuais ou audiências online, mas acaba não dando certo, né? Acaba não dando certo. E o impacto desse juiz das garantias, inclusive no ponto de vista financeiro, porque teriam que abrir concursos, então aonde atua um juiz, atuariam 2, aumentariam os cargos de juiz, em contrapartida aumentaria o gasto público. Bom, por todos esses problemas, houve aliás, foram várias ações que foram impetradas no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luiz Fux, que hoje é presidente do STF, ele concedeu na época liminar em 2 ações, basicamente, diretas de inconstitucionalidade, e ele suspendeu a eficácia do juiz das garantias. Então, hoje em dia, o juiz das garantias está com a sua eficácia suspensa, digamos assim. Então, hoje em dia, não se está atuando da forma como o Código estabelece. Então, nós falamos, os dispositivos que tratam do juiz das garantias estão suspensos por força de uma liminar do ministro Luiz Fux. Então, por enquanto, está tudo igual, né? Digamos assim. Sim, não mudou nada. Tudo igual. Estamos fazendo como sempre fizemos, né? E o juiz das garantias, então, se o Supremo vier a julgar essas ações diretas de inconstitucionalidade no mérito, pode ser que nós tenhamos, para o ano que vem, a implementação do juiz das garantias. Mas o senhor veja que nós já estamos no final do ano, não é? E nós, provavelmente, vamos passar já 1 ano com essa liminar do ministro Luiz Fux. E se tudo der certo, a gente fala, né, continuará assim no ano que vem. Porque eu acho que só poderíamos implementar o juiz das garantias quando efetivamente nós tivermos condições, quando tiver estrutura.
não adianta implementar uma novidade se não tiver estrutura, que ela vai cair no descrédito, e aí simplesmente nós vamos ter mais injustiças ainda do que temos atualmente, não é? Então, por isso, o juiz das garantias está com a sua eficácia suspensa. Teve uma Professor, outra eu ouvi mudança. dizer, só uma intervenção, eu ouvi dizer que vai permanecer dessa forma, é capaz de ser julgado, né, pelo colegiado, sendo desfavorável, né, como inconstitucional, esse ingresso, né, do dispositivo de tratamento. Com certeza. O senhor vai permanecer, sim. E o senhor até comentou que tem municípios que não tem nem juiz, né? E alguns, às vezes, nem delegado tem. Então, às vezes, tem municípios que só tem policiais militares, aí um delegado, às vezes, faz substituição de vez em quando no município. Então, o nosso país, né, é muito grande, com estruturas diferentes, né, dos países da Europa. E como o senhor tinha falado, né, nosso índice de criminalidade também, geralmente, é muito mais alto do que daqueles países. Então, não teria uma condição lógica, um sistema logístico e humano para suportar esse novo sistema do juiz de garantia, né? É verdade, viu, professor? E o senhor veja que a própria audiência de custódia, né, que também foi uma novidade, e o projeto, inclusive, aliás, o pacote anticrime, ele veio e deu uma reforçada boa na audiência de custódia, não é? E até isso já dá problema para apresentar o preço da audiência de custódia, dá problema. Agora, na época da pandemia, nós estamos tendo muita discussão como fazer, se daria para fazer essa audiência de custódia online, né, ou à distância. Então, a coisa realmente... O Brasil tem um problema sério, que eu sempre digo, que é o nosso legislador despreparado, a maioria não entende absolutamente nada de direito penal nem de processo penal, e eles acabam trazendo criações do exterior para cá, importando novidades, né? Sem saber se o Brasil tem condições de suportar isso. Exatamente. Então, aí nós ficamos com determinadas novidades no nosso código que realmente acabam caindo no descrédito pela não aplicabilidade, né? E aí nós temos esse problema. Agora, o senhor veja, outro, né, aí apresentando uma outra novidade, que também está com a sua eficácia suspensa, que é a questão do arquivamento do inquérito policial. Não é? O artigo 28 do Código de Processo Penal, ele, na redação que está ainda, né, nós ainda estamos usando a redação antiga, ele dizia que, então, o Ministério, a autoridade policial, relatado o inquérito policial, encaminharia a juízo e esses autos iriam ter com o Ministério Público, não é, que poderia, então, ou oferecer a denúncia, ou requerer o arquivamento, ou devolver para novas diligências no âmbito policial. E o inquérito policial, como atualmente acontece, ele tramita entre o delegado de polícia, o juízo e o Ministério Público. E pela nova redação do artigo 28, o inquérito policial iria tramitar diretamente entre o promotor de justiça e o delegado de polícia. E se a gente pensar bem, professor Felipe e os nossos alunos aí que nos vêm, nós sabemos que é assim que deveria ser, né? Porque nós pensamos o seguinte... Como? Só uma observação, inclusive, sobre esse assunto. Aqui na Bahia, por exemplo, na maioria das comarcas, o inquérito ele é encaminhado para o Ministério Público, mesmo sendo contrário ao artigo 10 do Código de Processo Penal. Por exemplo, aqui em Feira de Santana, né? E outras cidades, como Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, enfim. Encaminha o inquérito policial direto para o Ministério Público, né? Aí o Ministério Público depois encaminha para o Judiciário. É inconstitucional, inclusive tem uma decisão do STF nesse sentido, de um processo lá no Rio de Janeiro, mas enfim, acabou aqui, eles falaram que a resolução do tribunal seria o suficiente para tratar desse assunto, e acabaram, em algumas comarcas aqui, atendendo essa demanda.
Só uma curiosidade, assim, para complementar, né? E o senhor sabe que aqui em São Paulo também houve algumas iniciativas, né? Mas que, infelizmente, acabaram sendo impugnadas judicialmente. Mas havia, inclusive, normativa em São Paulo de que o inquérito tramitasse diretamente entre a polícia e o Ministério Público, entre a Polícia Civil, o delegado de polícia e o promotor. O que eu acho que é extremamente salutar, porque, na verdade, não tem sentido nenhum o senhor, como delegado, relatar um inquérito policial e encaminhar ao juiz que não vai poder fazer nada com ele. Vai dar o famoso carimbo, né? Aquele famoso carimbo, vistas ao Ministério Público. Vai pôr o carimbo de vista ao Ministério Público. Então, por que não tramitar? Havia uma resistência muito grande por parte do Poder Judiciário. Essa foi a verdade. Aqui em São Paulo aconteceu isso. O Poder Judiciário, num primeiro momento, ficou melindrado, não com o projeto, mas com as iniciativas que nós já tínhamos anteriormente. O Judiciário ficou melindrado, achando que iria perder poder. Né? Então, o juiz achou, bom, se o inquérito tramitar diretamente entre o delegado e o promotor, nós vamos perder poder, não passa mais pelo juiz, então nós perdemos poder. E aí houve, então, esse impacto. Só que aí foi conversado com o tribunal, e o tribunal acabou chegando à conclusão de que iria até desafogar o trâmite no tribunal, e, quer dizer, e aumentaria o trabalho do Ministério Público, porque, o senhor veja, quando se recebe um inquérito policial em juízo, tem que se registrar, tem que se autuar, né, tem que se fazer todo um trâmite administrativo que demanda funcionários, demanda estrutura, demanda cartório. Então, para o Ministério Público, aumentou muito o trabalho, mas, ao mesmo tempo, aqui nas iniciativas que nós tivemos, foram muito bem sucedidas, porque houve um entendimento muito afinado entre a Polícia Civil e o Ministério Público, que eu acho que é o melhor que nós temos na área penal. Por quê? Porque os nossos trabalhos se complementam, não é, doutor? Exatamente. Nós precisamos de uma boa investigação e o senhor, como delegado, também quer ver o seu trabalho frutificar depois em juízo, né, desembocando numa eventual condenação do criminoso. Sim. Então, mas o que aconteceu? Isso deveria ter sido precedido de um estudo maior e de um tempo para que o Ministério Público e a polícia pudessem também já se preparar para isso. E aí não deu 30 dias de vacácio legis durante um período de férias forenses, porque o presidente da República sancionou a lei no dia 24 de dezembro. Em pleno do Natal. Recesso. Era o dia de Natal. Eu até brinco com os meus alunos e eu falo que eu já estava esperando até para jantar, para o peru, né? Já estava de tarde ali. Vem a notícia, para a ceia, vem a notícia de que o presidente acabou de sancionar a lei. E eu tinha que atualizar minhas obras, porque eu tenho o meu livro de Direito Penal, que depois eu até vou mostrar para o pessoal, que é o meu Manual de Direito Penal. Eu já estava com ele na editora Saraiva. A Saraiva já estava com o livro pronto, professor. A Saraiva teve que recolher os livros, descartou uma edição todinha, tivemos que refazer o livro, que saiu já com as atualizações. Então, para nós é um trabalho danado. E aí o que aconteceu? Alguns procuradores gerais do Ministério Público Estadual, né, alguns procuradores gerais foram até o ministro Luiz Fux e também conseguiram uma liminar suspendendo a eficácia desse artigo 28, de modo que não está tramitando, pelo menos do ponto de vista legal, o inquérito diretamente entre o Ministério Público e a polícia. Né? Então, por enquanto, voltou o sistema antigo, aquele sistema que se encaminha para o juiz encaminha ao promotor. É uma das questões também que nós esperamos que para o próximo ano venham já a ser decididas, que essa seria uma boa providência, uma coisa muito legal. Com certeza. Um outro aspecto também que eu queria ressaltar
é o do artigo 28, letra A, do Código de Processo Penal, que foi inserido, que é o chamado Acordo de Não Persecução Penal. Então, nós falamos, é o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Eu, inclusive, gravei um curso no LFG, no curso lá do LFG, eu gravei um curso parece com 8 aulas, eu gravei sobre o projeto, e eu tratei em várias aulas sobre o Acordo de Não Persecução Penal, que é uma coisa muito interessante. O senhor sabe que eu tenho uma ideia, né, que é de muitos anos já, que eu acho que o futuro do processo penal é a justiça negociada. Eu sou a favor de que o Ministério Público, claro que dentro dos limites legais, que nós possamos transacionar com o réu, com o criminoso, né? E aqui nós não estamos falando de abrir mão de ação penal, nós não estamos falando em conceder benefícios, não é isso. Nós estamos falando, como acontece em países já como Estados Unidos, como alguns países da Europa, no sentido de que a gente possa estabelecer, ou seja, de alguma forma, negociar a justiça, que é o acordo de não persecução penal. O Ministério Público pode fazer um acordo com o investigado, com o indiciado, de modo a não iniciar a ação penal, desde que ele cumpra alguns requisitos e se obrigue a algumas providências. Então, o acordo de não persecução penal, ele não chega a ser aquele instituto americano que nós vemos muito nos filmes americanos, do plea bargain, né, que é aquela negociação. Muitos filmes policiais, o senhor sabe, a gente vê na TV, né, nesses seriados policiais, a gente vê muitas vezes numa mesa o policial lá, que seria o representante da investigação, o delegado, o Ministério Público, negociando com o réu e o seu defensor. Negociando o quê? Quantidade de pena, negociando regime de cumprimento, não é? Em troca do quê? Em troca de uma confissão, não é? Em troca de uma admissão de culpa. Delação. De uma delação. De Exatamente. De modo que isso possa agilizar a justiça, isso possa dar celeridade à investigação e ao processo, isso possa dar economia processual, não é? Desafogando o judiciário, de modo que só vá para o judiciário aquilo que realmente não teve acordo ou aquilo que realmente não caberia o acordo. Não é? Então, pelo acordo de não persecução penal, o Ministério Público pode fazer esta barganha, digamos assim, com o réu, não é? Pode o Ministério Público, então, abdicar da ação penal em troca de uma confissão, em troca de uma reparação de dano, tá? Coisa que nós já tínhamos, claro que em menor escala, na Lei 9.099, de 95, com o Instituto da Transação, né? Só que a transação é para crimes com pena de até 2 anos, nós sabemos disso, então a abrangência é muito pequena. Agora não, o acordo de não persecução penal, ele deu uma boa ampliada aí nos rolos. Bem extensa, né? Um rol muito maior, muito maior. É isso, acrescentou um rol muito maior. Ainda assim, nós temos muitas críticas, principalmente dos advogados, da defesa. E é uma crítica que eu não entendo, porque em momento algum, o Código de Processo Penal falou que o réu não terá o auxílio de um advogado. Aliás, é obrigatório que ele participe desta audiência, da negociação com o seu advogado, não é? Porque o que se objeta é o pessoal dizer, bom, mas aí o promotor vai pressionar o réu, né? O réu vai ser pressionado a confessar, ele vai ser ameaçado com ação penal, coisa que não é verdade, porque o réu vai estar ali com o seu advogado. Então, se o advogado me diz, olha, eu sou contra porque o réu vai ser ameaçado, eu vou dizer, doutor, o senhor me perdoe, mas então o senhor não é um bom advogado. Porque se o senhor é um bom advogado, o senhor não vai admitir
que o seu cliente faça um mau acordo. Claro. O senhor, sendo um bom advogado, o senhor não vai admitir que o seu cliente seja pressionado pelo Ministério Público. O senhor está lá justamente para garantir a legalidade do ato. Exatamente. Então, o senhor não tem que ter receio. Se o senhor não quiser o acordo, o senhor diga não e ponto final. Vamos partir para o processo e vamos brigar em juízo. Se o acordo for vantajoso para o seu cliente, o senhor tem mais é que aceitar, porque é uma vantagem para ele, muitas vezes, de não ter a persecução penal. Então, eu não vejo fundamento nessas críticas a respeito do acordo de não persecução penal e a respeito, inclusive, de se ampliar esta forma de barganha. O problema no Brasil, professor Felipe, é o seguinte, é que quando nós falamos em transação, quando nós falamos em barganha, quando nós falamos em justiça penal negociada, sabe o que vem na cabeça do povo? Sacanagem, bandalheira, corrupção. Porque na nossa cabeça, o senhor sabe que quando entrou em vigor a Lei 9.099, de 95, eu fazia transação em foro regional aqui em São Paulo. Sim. E quando a gente falava para o réu, se ele queria transacionar, que era só ele pagar uma multa que ele não ia ser processado, muitos achavam que a gente estava pedindo dinheiro para não entrar com ação penal. Você entendeu? O sujeito olhava a gente com aquele... Né? Olhar, né? Mas então eu tenho que dar um dinheiro aí para não ser processado? O sujeito desconfia. Então, quando a gente fala em justiça penal negociada, quando nós falamos em barganha, quando nós falamos em transação, o que vem na cabeça do povo, que já está cheio de ideias de corrupção, né? O que vem na cabeça é que ele está querendo fazer acordo. Esquema, né? Algum esquema errado, alguma coisa esquema, assim. Exatamente. Quando não é isso, muito pelo contrário, não é? Quando nós falamos na barganha, não é, na verdade, nós estamos uma justiça penal negociada, ela é muito melhor. O senhor veja nos acordos de delação premiada, como o senhor bem lembrou, né? Que é um exemplo excelente. Quantos réus aí não se beneficiam da delação premiada e acabam, então, até ajudando a desbaratar os esquemas criminosos, as grandes organizações criminosas. Vídeo Mensalão, Lava Jato, né? Todos eles foram investigados, né? E teve envolvimento de pessoas que estavam ligadas a organizações criminosas, utilizou a lei 12.850 que trata das organizações criminosas, e esse acordo de delação premiada acabou ajudando a chegar em vários outros autores, inclusive em grandes autoridades, né, que sentiam-se tocadas. Coisa que nunca chegaria se nós não tivéssemos a delação premiada, né? Tanto que o senhor veja que a reação hoje é justamente no Congresso, nós temos vários projetos querendo cercear a delação, acabar com a delação premiada, né? Quer dizer, e o senhor sabe que no projeto, aliás, no pacote anticrime, eles conseguiram dar uma boa debilitada na delação premiada. Que a Lei 12.850 sofreu alguns acréscimos ali na delação premiada e que foram bem complicadinhos. Dificultou bem mais a delação premiada do que estava anteriormente. Quer dizer, a gente viu também que, na verdade, esse pacote, eu vi outro dia um pessoal falando, ele não deveria chamar pacote anticrime, ele deveria chamar pacote pró-crime, não é? Porque algumas mudanças que ele operacionalizou favoreceram a bandidagem, isso com certeza. O senhor veja agora um outro ponto que eu queria tocar, foi esse que aconteceu recentemente aí com aquele traficante, o André do Rep, né, lá do chefão aí do PCC, todo o escândalo que deu com a medida que o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, concedeu no sentido de soltá-lo, porque a prisão cautelar, a prisão preventiva do André do Rep não tinha sido revista naquele prazo de 60 dias que o artigo 316, parágrafo único, agora coloca. E o senhor veja que, por conta disso, um cidadão perigosíssimo foi colocado na rua por um habeas corpus. E aí o Supremo teve que correr para tentar remediar, na bem da verdade, do ponto de vista legal, estritamente, o ministro Marco Aurélio não estava errado. Do ponto de vista estritamente
legal, o ministro não estava errado. Porque a medida cautelar não tinha sido revista naquele prazo de 60 dias. Aí o pessoal se tocou que existia esse artigo. E aí todo mundo foi para cima, né? Olha, mas esse artigo, mas quem vai rever essa cautelar? É o juiz que decretou? Se estiver no tribunal, é o relator do processo. Então o Supremo correu e acabou dizendo, né, chegou à conclusão de que esta prisão cautelar que precisa ser revista no prazo de 60 dias, se não for revista, não gera automaticamente a soltura do criminoso. Muito pelo contrário, tem que ser, né, instado a fazê-lo. Então, a defesa é que deve pedir que esta medida seja, então, revista a cada 60 dias. Então, é bem interessante isso, por quê? Porque esse é um outro aspecto que veio para enfraquecer as prisões cautelares, né? E as prisões cautelares cada dia mais enfraquecidas. O senhor veja que hoje nós temos várias medidas alternativas à prisão, não é? Houve até casos, hoje de manhã mesmo eu estava vendo no noticiário aqui em São Paulo, um estuprador aí estuprou várias mulheres, aí um pai de santo estuprou várias mulheres a pretexto de fazer trabalho, coisa toda. Foi reconhecido pelas vítimas, todo o Ministério Público denunciou, o Ministério Público pediu a prisão preventiva e o juiz não deu, não é? Porque teriam outras medidas alternativas, ou seja, a tendência hoje, como eu falei no começo da nossa exposição, é não prender, né? A tendência hoje é deixar o sujeito solto, só que isso gera um malefício muito grande para a sociedade, justamente por conta de nós estarmos aí à mercê hoje da criminalidade, a polícia trabalhando no seu limite, e o Ministério Público também, e a Justiça também tendo que fazer o seu papel. Né? Não sei como é que nós estamos de horário aí, professor. Isso que eu ia falar para o senhor. A conversa está, né, é uma aula. Não, eu sei que nós temos que ter tempo aí. Né? Eu, por mim, se deixasse depender só de minutos, tivesse limitação do Instagram e ficava até às 5 horas da manhã, se fosse necessário. Mas é uma alegria muito sempre, né, conversarmos. Né? Muito bom mesmo as explicações, estão esclarecedoras, né? Mas, infelizmente, o Instagram ele tem a limitação de 1 hora, né? E faltam pouquíssimos minutos. Aqui está, no meu relógio, pelo menos 8h24, nós começamos 8h29, 19h29. Então, falta aproximadamente 5 minutos. Tá bom, então vou fazer um alinhavo então, sobre o pacote. E um outro ponto, rapidamente, que eu queria falar é a respeito das mudanças que ocorreram na progressão de regime de cumprimento de pena. Então, o projeto também, a atual lei anticrime, ela trouxe uma mudança na lei de execução penal, a nossa lei de execução penal, que é a lei 7.210, de 1984, a lei de execução penal, que previu, no artigo 112, a possibilidade do sujeito progredir de regime de cumprimento. O Código Penal também já traz isso. Então, o sujeito que começa a cumprir a pena em regime fechado, ele pode, passado um tempo, cumpridos alguns requisitos, passar para um regime semiaberto, e de um regime semiaberto ele pode passar para o regime aberto. É o que nós chamamos de sistema progressivo de execução de pena, né? Que está, aliás, que é um fundamento até na Constituição. Então, o artigo 112 da Lei de Execução Penal teve uma mudança, e aí mudaram os patamares de progressão, que agora não são, antigamente falava-se em 1/6, falava-se em metade, falava-se em 2/3, não é? Até mesmo 2/5 nos crimes hediondos, 3/5 nos crimes hediondos, quando o sujeito fosse reincidente, né? E agora, o artigo 112 fala em 16%, fala em 20% da pena, fala em 25%. Eu costumo falar, professor, que agora tem que saber matemática também, né? Para entender que foi matemática. Ficou bem, exatamente. Grande quantidade de... Quantidade enorme, porque eles falam 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% da pena.
Então, por quê? Porque há uma escala, 70% de pena o sujeito tem que cumprir para progredir no caso de um crime hediondo com resultado morte, por exemplo, em que ele seja reincidente. Então, houve uma mudança muito grande. E mudou também o regime disciplinar diferenciado, que é o famoso RDD, que é aquele regime que, na verdade, é uma forma de cumprimento de pena mais rigorosa, que envolve, geralmente, aqueles sujeitos que estão metidos com o crime organizado, não é? Que causem algum tumulto, algum problema dentro do sistema prisional. Tá bom? Então, acho que basicamente era isso, professor. Se o senhor me permitir, eu gostaria só de mostrar aqui rapidinho para o pessoal, meu livro, né? Vou pôr aqui mais longe um pouquinho, Manual de Direito Penal. Esse meu livro é pela editora Saraiva e ele já está atualizado com o pacote anticrime, com essa lei. Né? Ele está totalmente atual, então está aí o livro, né? Para quem gosta de se aprofundar no direito penal, é o Manual de Direito Penal da editora Saraiva, da minha autoria, Ricardo Antônio Andreucci. Né? Eu tenho certeza que o pessoal que tiver a oportunidade de consultar vai gostar, porque eu tenho a parte geral e a parte especial também lá dentro. Né? Basicamente isso, professor. Eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade, agradeço aos alunos, agradeço a todos os que ingressaram aqui na live, né? Não só estudantes, como também profissionais. Vimos aqui, tem pessoas de várias áreas aí, e eu acho que foi muito proveitoso o nosso bate-papo de hoje. Professor, gostaria, em nome da Pitágoras, e no meu também, né, agradecer a brilhante aula, a brilhante palestra, e esse compartilhamento de conhecimento, né, e experiência na área do direito. É muito conteúdo jurídico, conteúdo de qualidade. Como já tinha dito, eu já conhecia o trabalho do senhor, sou um admirador pessoal, né, excelente professor. E agradecer, né, essa oportunidade de nos presentear com tanto conhecimento e sabedoria. Por mim, ficaria muito mais tempo, mas infelizmente a gente tem esse tempo restrito. Agradecer também a presença de todos que estiveram presentes, dos nossos alunos da Pitágoras, dos alunos do senhor, muitos advogados que eu conheço aqui entraram também, né, para apreciar esse conhecimento. E a gente vai tentar também deixar gravada, né, a live aqui, que depois a gente pode compartilhar, né, e colocar em outros canais, como o YouTube, enfim, para que mais pessoas possam ter conhecimento. Quanto ao livro que eu posso, né, excelente obra, inclusive já pedi a minha, estou esperando chegar ainda, logo, por isso que ainda não exibi ela aqui, mas logo vou postar uma foto com a obra, alguma coisa assim, indicando para os meus alunos aqui. Muito até obrigado. Porque a gente conhece a qualidade e o conhecimento e a técnica do professor. Né? Muito Agradeço, obrigado. então, a disponibilização do senhor, né? E é sempre muito bom poder receber tanto conhecimento na área do direito, ainda mais se for direito penal e processo penal. Não desmerecendo as outras áreas, né? Mas direito penal e processo penal, né, professor? Como é nossa área. São as melhores, né, professor? Tem um carinho especial, né? Não tem como não ser. Verdade. Professor, muito obrigado, então. Eu queria que o senhor transmitisse um abraço à professora Maria das Graças, também agradecer ela, tá bom? Deixar um abraço aí para todos os nossos alunos, os alunos da Faculdade Pitágoras, os nossos alunos, os profissionais de direito em geral. Agradeço também ao senhor pela ajuda aqui na nossa explanação e fico à disposição quando precisarem de algum assunto, aí seja na área de penal, de processo penal, que eu puder auxiliar, eu estou à disposição de todos aí. Tá bom? Muito professor, obrigado. Então, já vou deixar o convite, viu? Eu já vou deixar esse convite, então, para logo a gente fazer um outro bate-papo. Do segundo, que a gente trabalhou o primeiro tempo, agora, que nem no jogo de futebol, né? Vamos para o segundo tempo. Ainda tem a parte dos anos e tal, a gente vai combinar assim. Vai ser uma grande honra. Eu estou à disposição. Tá bom? Obrigado, professor. Muito obrigado, então. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Sim. Aí agora é para encerrar, né? Isso aí. Você desligou? Tem certeza que deve encerrar seu vídeo ao vivo? Encerrar, né? Pode colocar? Uhum. Pode? Deixa eu ver aqui. Pode.